O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Edilberto Melo de Oliveira, nascido em Belém, no dia 3 de junho de 1964, mais conhecido como Edil, e desde o final da carreira, como Edil Highlander, é um ex-jogador brasileiro que atuava como atacante. Foi um artilheiro reconhecido no futebol paraense, sendo benquisto pelas duas principais torcidas locais, de Paysandu e Remo. Sua carreira não se resumiu ao estado, incluindo desde o Vasco da Gama ao Náutico e do Marítimo da Venezuela, ao Espinho de Portugal, chegando a ser artilheiro do Campeonato Paraense de Futebol de 2000 pelo Castanhal. Pelo Confiança. Edil, que chegou a ser o maior artilheiro dos campeonatos estaduais realizados em 92, com 24 gols pelo Papão, possuía um estilo de jogo sempre raçudo e impetuoso em busca do gol, cujas comemorações ficaram marcadas pelo folclore, desde as interpretações de Braddock, sobretudo pelos azulinos, até as espadadas de Highlander que simulavam decapitações contra seus colegas. A respeito, declarou que a incorporação de personagens de filmes famosos fizeram parte da minha carreira, jogando pelo Remo e pelo Paysandu. Era uma honra, uma motivação saber que sempre eu marcava em clássicos, em especial no Mangueirão. Não tinha clássico no Pará sem gol do Edil. Eu fui o carrasco dos clubes. O meu segredo era ter dedicação total, concentração no que tinha que fazer em campo. A torcida dos dois lados gostavam de mim. Poderia fazer 3, 4 gols nos times pequenos, mas se não deixava a marca no clássico, não adiantava. Edil marcou ao todo 15 gols no clássico, sendo o 13º maior artilheiro geral do confronto e o maior desde a década de 80. Com 10 gols, 5 como remista e 5 como alviazul, divide com Dadinho a artilharia em duelos realizados no Mangueirão. A respeito do clássico, declarou também: eu já joguei vários clássicos quando vesti a camisa do Vasco, todos com o Maracanã lotado, e nenhum se compara ao clássico da Amazônia. Eu torço para os dois clubes. Sempre fico satisfeito quando os dois ganham. Tenho vários títulos pelas duas equipes e por isso conquistei o carinho e o respeito das duas torcidas. Não tenho como puxar mais para um lado. O atacante é ainda o 10º maior artilheiro do Paysandu, com 95 gols, e o 2º maior artilheiro do futebol paraense considerando todas as divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol, com 37 gols contabilizados, sobretudo pela dupla Remo e Paysandu. Ele tem outros familiares no esporte, seu sobrinho Bebeto, também atacante ex-Remo e Paysandu, jogou ainda por Flamengo e Corinthians, sendo filho de outro Bebeto, este, irmão de Edil, igualmente jogador da dupla Repá e ainda do Bahia. Também tem parentesco com o goleiro Klemer. Edil começou no Paysandu, clube pelo qual sua família torce e ao qual foi levado pelo irmão Bebeto. Tinha 12 anos quando chegou, passando pela escolinha, infanto e júnior antes de ser profissionalizado. Ainda referido como Edilberto, esteve no elenco campeão paraense de juniores em 82, ao lado de outros atletas que logo integrariam um time profissional, dentre eles Thales Guerreiro. Edil foi em 87 ao futebol da Venezuela, onde também jogou o irmão Bebeto. Defendeu o Marítimo, que vivia um momento local de hegemonia, faturando entre 87 e 93 seus 4 títulos no campeonato venezuelano. Edil voltou ao Brasil em março de 90, mas em regresso ao Paysandu. Reeditou o trio de 87 com Cabinho e Miguelzinho e foi pela primeira vez artilheiro do Campeonato Paraense de Futebol. Edil em seguida iniciou sua primeira passagem pelo próprio Remo, na disputa da 2ª Divisão Brasileira de 91. Marcou 2 gols, um deles contra o Paysandu, em um empate por 1-1. Por ironia, o Paysandu terminou campeão da competição, realizada no primeiro semestre. O Remo, por sua vez, também se sobressaía nacionalmente, terminando na 4ª colocação geral da Copa do Brasil daquele ano, em campanha na qual chegou a eliminar o Vasco da Gama. Edil acabou transferido ao próprio Vasco em seguida, mas não fez sucesso. Jogou 13 vezes e só marcou um gol, e anos depois, em 2015, desaprovou a transferência do conterrâneo Iago Pikachu ao mesmo clube. Segundo Edil, a discriminação e falta de apoio de Eurico Miranda teriam atrapalhado na equipe carioca. Cheguei em um time que só tinha feras do futebol e, no final, avalio que a minha passagem foi boa,
Mas, por ser do Norte, foi bastante discriminado. Passou ainda por vários clubes ao longo da carreira até terminar sua carreira no Ipiranga, campeão amapaense em 2002. Edil continuou mantendo a forma em jogos de veteranos, contabilizando gols nessas partidas para declarar-se outro autor de 1000 gols no futebol. Em jogos oficiais, teriam sido 525. Em 2014, aos 50 anos e afirmando estar nos 994 gols considerando amistosos e as partidas de veteranos, afirmou que a torcida do Paysandu pede até hoje para eu voltar a jogar pelo profissional. Dizem que eu estou em melhor forma que o Leandrão, que disputou o Parazão daquele ano pelo Remo. Como falei, eu me cuido, e por isso digo que jogo em alto nível. Jogo em times de pelada como um atleta, não que nem aqueles barrigudos. Olha, se Remo ou Paysandu me dessem a oportunidade de fazer o 1000º gol em um deles, eu jogava e garanto que marcava esse gol. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores atacantes da história do norte do país, seguem algumas de suas conquistas. Pelo Paysandu. Campeonato Paraense, 85, 87 e 92. Pelo Marítimo. Campeonato Venezuelano, 88 e 90. Pelo Remo. Campeonato Paraense, 96 e 97. Pelo Náutico. Campeonato Pernambucano, 2001. Pelo Confiança. Campeonato Sergipano, 2002. Pelo Ipiranga. Campeonato Amapaense, 2004. Conquistas individuais. Artilharia do Campeonato Paraense, 90, 92, 97 e 2000. Artilharia do Campeonato Sergipano, 2002. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.